Pai, em nome do Senhor Jesus, vem colocar a tua filha uma vez mais nas tuas mãos, a qual a palavra que o Senhor ministrou o seu coração para compartilhar conosco nesta noite. Deus, ó Pai, que o Senhor dê graça mais uma vez a tua filha, Pai, para que ela possa estar transmitindo a luz do teu Espírito Santo. Nós, sim, meu Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria de estarmos aqui mais uma vez, né? Na casa do Senhor, louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu pensei que eu não iria conseguir chegar aqui para estar falando um pouquinho a mensagem do Senhor, porque foi uma luta hoje em casa. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe o tempo certo que nós vamos estar falando aquilo que Ele coloca no nosso coração, né? Eu gostaria de estar orando mais um pouquinho, agradecendo esse Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade, Senhor, na Tua casa, mais essa oportunidade junto com os irmãos, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, Pai amado, me usar como canal neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha crescer para que eu venha diminuir, Pai, nesta hora. Deus amado, Pai querido, que a Tua unção venha ser derramada neste lugar, Senhor. E que os corações possam ser abertos para entender a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é a oração que eu te faço e te agradeço, desde já te agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade. Que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amados, vamos estar abrindo a palavra de Deus lá em Atos. Glória a Deus. Atos 16, 6. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé em reverência ao nosso amado que está neste lugar. Aleluia. Frutificar. Glória a Deus. Eu pesquisei um pouquinho, frutificar na Bíblia, e está escrito assim, para a nossa vida, tá? Todo cristão, ele foi chamado para dar frutos, e frutos que permaneçam, ou seja, frutifique, mas continue frutificando. Em primeiro lugar, que significa dar bons frutos, se não viver como Cristo viveu e fazer as mesmas obras que Ele fazia, para quais Ele nos designou. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo colocou, né, no meu coração, falar de alguém assim, muito importante nas Escrituras do Senhor, que é o apóstolo Paulo. Ele passou de perseguido, né? Ele perseguia e agora é ele que estava sendo perseguido. Mas ele diz que tudo valeu a pena. Nesta noite, que nós também possamos entender isso. Que tudo vai valer a pena quando estamos sendo perseguidos. Porque Ele nos honra, amado. Aquele que nos chama, Ele nos honra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim. A visão de Paulo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, internavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Aí vem assim, a conversão de Lígia em Filipos. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samatrácia.
e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Só até aí, queridos. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua palavra. Que o Senhor venha, Pai amado, falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, amados. Amado, a palavra de Deus diz que Paulo, as viagens que ele fez, tem lugares, que a gente vai querer ir, mas Deus não vai permitir. A gente vai insistir, mas Deus não vai permitir. Porque tem lugar que ele vai levar a gente que lá ele precisa fazer a obra. E não aconteceu diferente com o apóstolo Paulo. Ele chegou numa cidade, Filipos, e ali ele encontrou várias mulheres orando. Mas antes ele ficou na cidade. Só que antigamente era assim, A cidade tinha a porta onde o pessoal saía, E fechava, deve ser por causa das guerras, das lutas, que existia na época. Então ele saiu para poder pregar a palavra. Quando ele chegou, ele escutou algumas mulheres orando. E ele começou também a orar e a falar de Jesus. E algumas mulheres acharam aquilo algo diferente do que elas estavam fazendo. E eu imagino que era como a gente antigamente. Porque antigamente a gente também orava a Deus. Mas era diferente de hoje. E eu acho que era dessa maneira, A gente orava a Deus, mas orava também a outros deuses. E elas faziam a mesma coisa. Orava a Deus, achando que estava fazendo certo, e orava também a outros deuses. E Paulo começou a pregar ali a verdade. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que liberta, que salva, que quebra a cadeia. O Deus que faz maravilha. E elas começaram, ao coração, a se encher de alegria quando ouviu aquela palavra. E a palavra de Deus diz que Lídia, ela se interessou e convidou a Paulo que fosse até a sua casa, que ela queria entender mais daquilo que o Senhor, que o Paulo, o apóstolo, estava falando sobre o Senhor. E aconteceu, Paulo ficou meio sem jeito e foi até a casa de Lídia. E lá ele falou da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que toda a família dela se converteu ao Senhor. Ela, os escravos, os servos, os animais, tudo que ela tinha se converteu ao Senhor. E essa mulher, amados, era uma mulher bem-sucedida. Existe crente que vão herdar o reino dos céus. Não como aquele jovem rico da Bíblia, que ele preferiu os bens. Mas a Lídia, ela escolheu colocar tudo diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que lá naquela época só se podia abrir uma congregação se tivesse mais de 10 judeus naquele lugar. E o que aconteceu? Ela entendeu isso? Toda a casa dela se converteu ao Senhor. E ali foi aberta a primeira congregação para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ela convidou aqueles homens e falou: olha, vocês podem ir, Paulo e Silas, pregar a palavra do Senhor, e vocês podem voltar para repousar aqui em casa. E eles, meio sem jeito, eles foram e fizeram isso. Eles iam pregar a palavra e voltavam para repousar lá na casa de Lídia. E a palavra de Deus diz que aqueles homens, o apóstolo Paulo e o evangelista, eles foram pregar a palavra, saíam por várias cidades, pregando que é chegado o reino de Deus. Muitas pessoas se convertiam, mas também muitas pessoas ficavam querendo jogar pedra, não acreditavam, igual hoje, Quando a gente vai pregar, vai falar de Jesus, acontece isso. Somos pedrejados, palavras que magoam e entristecem, mas a gente tem que continuar
fazer como Paulo fez. Continuar. Ele e Silas continuaram. E a palavra de Deus diz que apareceu, amados, uma mulher que ela foi vendo o que eles faziam, né? Eles pregavam sobre o reino. E aquilo começou a incomodar aquela jovem, porque ela tinha espírito de adivinhação. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela começou a se incomodar, porque aquelas pessoas que vinham até ela, para ela poder adivinhar as coisas, começaram a não mais seguir ela. Começaram a seguir a Paulo e a Silas. Então ela estava perdendo. Então a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela começou a incomodar. Durante 3 dias, Paulo e Silas, eles caminhavam, pregando o evangelho crescendo, porque as vidas iam se convertendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ela, o que ela fez? Ela começou um falso, tentando ajudar a Paulo e Silas, anunciando, gente, esses homens que pregam o reino, eles estão pregando sobre o Senhor, eles estão pregando sobre salvação. Mas ela estava fazendo o quê? Com aquele coração maldoso, cheia de demônio. Ela estava querendo que aqueles homens da época, os doutores, acordassem para o que eles estavam fazendo, né? O apóstolo Paulo e Silas. Então, o que aconteceu? Aquela jovem, ela perturbou durante 3 dias. O apóstolo, ele chegou. Foi o Espírito Santo que incomodou ele. Volta. Ele voltou e repreendeu aquele demônio. E aquela jovem foi livre. Mais uma que veio para o reino de Deus. Amados, a visão do Senhor, quando ele deu a Paulo, não foi à toa. Ele sabia que a cidade de Filipos tinha pessoas que se renderiam aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele impediu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele impediu de ele fazer outras viagens para outros lugares. Porque de repente não ia ter a vazão que teve lá em Filipe. Aquela coisa maravilhosa. Primeira congregação. A casa se enchendo. Porque eles estavam ali pagando preço. Só que quando aconteceu isso com aquela jovem, ela entendeu e colocou a vida dela diante do Senhor. Pessoas que ficam a multidão, gente. Cuidado com a multidão. A multidão começou a observar. E chegaram para aqueles homens e avisaram, olha, aquela jovem que traz, né, o lucro para a gente, com adivinhações, já era, ó. E entregou o coração para o Senhor do profeta, o Senhor do apóstolo, e acabou. Não temos mais o lucro. O que aconteceu? Chamaram eles, e eles foram. Só que quando chegaram lá, eles apanharam. Mandaram eles tirarem a roupa e apanharam todos os 2 nus. Gente, eu lembro que quando eu era jovenzinha, 8, 9 anos, fazia muita bobagem. Eu com a minha irmã, a gente brigava. Aí a mãe, às vezes, quer dar uma escorreada na gente. A mãe preparou uma varinha de goiaba, deixou lá dentro do banheiro. Mamãe, vai bater? Não, não vou bater não. O sangue já esfriou, porque quando o coração está fervendo, a mãe bate com força. Não, o coração já esfriou. Quando nós entramos para o banheiro, que tira a roupa para tomar banho, aí que a coça vem. E dói. Porque apanhar de roupa é uma coisa, agora apanhar sem é doído. Aí eu fiquei imaginando. Só que não foi com uma varinha, era chicote. Nesse chicote tinha, né, estilete assim na ponta. Então aqueles homens, por pregar o evangelho, por pregar o amor, por pregar a palavra de salvação. Amados, eles foram lançados lá naquele cárcere. E um lugar que a palavra, quando a gente estuda em alguns livros, diz que aquele lugar ali era um lugar onde todas as fossas daquela época passavam por ali, pelaquela cadeia. Então era um lugar imundo, um lugar podre. Aí você imagina aqueles 2 homens, com o corpo todo aberto, dilacerado, ali jogado naquele lugar ali. Eles podiam ter morrido com infecção, podiam ter, morrido. Porque a gente sabe que se um machucado não é tratado, e do jeito que estava na sujeira, sabe que dá infecção generalizada e a pessoa vem a óbito. Mas, amado, aqueles homens ali, eles estavam guardados. Guardado por um Deus que pode todas as coisas. Por um Deus que quando envia, Ele cuida. Por um Deus, amado, que está neste lugar.
cuidando nesta noite do coração de cada um que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens olharam um para o outro. Paulo, oi Silas, vamos louvar, vamos engrandecer o Senhor, porque eles começaram a imaginar, nós estamos aqui, nós apanhamos, estamos sofrendo, mas tem uma igreja lá fora. Tem uma igreja lá fora, orando e glorificando o nome do Senhor pelos feitos que Ele fez. E aquela igreja lá na casa de Lídia, amados, ela crescia dia após dia. E elas estavam ali intercedendo por Paulo e Silas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, amada, a palavra de Deus diz que por volta da meia-noite, eles começaram a glorificar o Senhor. Um glorificava e o outro orava. Um orava e o outro glorificava. Santo é o nome do Senhor. Amados, a oração ela tem poder. Porque aqueles homens glorificavam, oravam, e de repente a palavra de Deus diz que houve um terremoto dentro daquele lugar. Amados, um terremoto diferente do terremoto que a gente vê aqui fora. Que terremoto do jeito que foi lá, se acontece aqui, tudo isso aqui cai, a gente morre aqui dentro. Porque cai tudo. Terremoto, para quem assiste na televisão, é uma coisa horrível. Mas ali dentro foi um terremoto diferente. O Senhor, Ele enviou anjos ali para estremecer as estruturas e cadeias serem quebradas e destruídas. É dessa maneira que Ele faz na minha e na tua vida. As cadeias, elas são destruídas. E nessa noite o Senhor, Ele está quebrando cadeias, amado. Nesta noite, a gente às vezes não está vendo, mas Ele está quebrando. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu falei para o Senhor, estou toda arrepiada aqui. Eu falei para o Senhor assim, Pai, eu só quero subir lá em cima, depois que o Senhor tratar do meu coração. Falei para Ele, depois que o Senhor tratar do meu coração. Tinha mágoas, tinha tristeza aqui dentro. E eu falei, só depois que o Senhor tratar. Não quero subir antes disso, Senhor. E Deus é fiel, Ele honra, Ele vai limpa, Ele vai tirando, sabe, os carrapichos, Ele vai tratando. Porque esse lugar aqui, amados, é santo. Ó. No sábado, as irmãs, a gente tem orado, esse lugar aqui é santo. E a gente tem pedido ao Senhor, Senhor, só permite subir neste lugar aquele que se arrepender, Senhor. Aquele que estiver entregando a vida ao Senhor, porque a gente, amados, enquanto a gente está nessa terra, a gente passa pelo pecado, é tribulação, é tudo, mas a gente tem que colocar nossa vida diante do Senhor. Aleluia. Paulo foi santo? Não. Eu estava lendo uma história aqui, numa dessas cidades, que andava Paulo, Barnabé. Só que antes, Barnabé tinha um primo que andava junto com ele. Era uma benção. Só que numa dessas viagens, ele ficou com medo. Ele ficou desesperado. Ele não quis ir, ele voltou no meio do caminho. Quem seguiu? Paulo e Barnabé. Só que Paulo ficou muito aborrecido. Muito aborrecido. Porque ele achava que João Marcos, o nome do primo de Barnabé, ele achava que ele teria que ter ido. Só, amado, que eu entendo que haverá lugar. A gente não precisa ter inveja de ninguém que está aqui. E o que mais acontece na casa do Senhor, Pai, louvado seja o teu nome, é esse espírito imundo de inveja. É irmão querendo ter aquilo que Deus não deu. Gente, não flui, não adianta. Se Deus colocou na minha mão, Ele sabe. O que eu vou ter que passar, o que eu vou ter, o preço que eu vou ter que pagar para poder entregar na mão do Senhor do jeito que Ele quer. Não adianta ninguém querer aquilo que Deus não deu. Não adianta. O apóstolo Paulo achou que João Marcos deveria ir. Mas Deus não permitiu. E o que aconteceu? Ele andava muito com Barnabé, os dois juntos, desde o começo, as viagens juntos. Só que Barnabé ele ficou tão triste que ele falou, olha Paulo, você segue que eu vou junto com meu primo, porque ele tem algo muito importante nele que vai ser aproveitado. E realmente teve. A palavra de Deus diz que João Marcos, ele se transformou num
evangelista tremendo daquela época. Deus desfez dele? Não. O apóstolo Paulo achou que ele era menino. Ele poderia até ser menino sim, que se ele seguisse, ele ia fazer bobagem lá, porque ele não estava preparado. Não adianta a gente querer colocar uma mochila nas costas de alguém que não vai conseguir, gente. Tem muitos aí que estão caminhando, fraquinho na fé. Então a gente tem que segurar com cuidado, com carinho. Não vamos colocar, ó, toma aqui, você vai ser pastor, você vai... Não adianta. A gente tem que respeitar a fraqueza daquele que Deus está cuidando com amor e carinho. Cada um ele vai fazer de um jeito. Mas a gente não entende. A gente acha que tem que ser assim. Não tem. Porque quem nos chama é o Todo-Poderoso. E se Ele chama, Ele capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não adianta. Eu sou um pouco assim, algumas coisas medrosas. Senhor, é para mim? Não é, não vou. É para mim fazer? Não é, não faço. Porque se Ele não me capacitar para fazer, vai dar tudo errado. Por quê? Eu vou começar a murmurar, vou começar a reclamar. É de Deus? Não é de Deus. O que é de Deus, Ele chama, Ele capacita e Ele honra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra de Deus diz que depois que houve aquele terremoto, as cadeias todas foram abertas. Aí a palavra de Deus diz que aqueles homens todos que estavam presos, pegaram sua mala, pegaram o que tinha e meteram o pé. Paulo e Silas, só ficaram os dois, até o carcereiro saiu. Amém, igreja? Amém, igreja? Não, amados, misericórdia. Porque aqueles homens não saíram. Aqueles homens, eles ficaram todos extasiados pelo que aconteceu. Não saiu ninguém. Presta atenção nas coisas que vocês ouvem aqui nesse lugar, gente. Glória a Deus quando as coisas tiver, ó, céu e terra. Eu falei agora da carne. Amém? Ninguém saiu. Tá? Ninguém. Ficou todo mundo. Quando o carcereiro acordou por causa do barulho, ele ficou desesperado. Deus livrou um suicídio naquela época. Porque ele ficou desesperado, ele puxou da espada, a palavra de Deus diz. Ele tentou se matar. Mas Paulo e Silas alertaram, não faça isso, porque não saiu ninguém. Continuam todos no mesmo lugar. A palavra de Deus diz, amados, louvado seja o nome do Senhor, que aquele homem ficou desesperado com aquilo tudo e se prostrou diante daqueles homens e perguntaram, o que eu faço para receber a salvação, para receber esse Jesus maravilhoso? E aqueles dois homens que faziam a vontade de Deus falou, arrependa-te e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, houve alegria no lar daquele carcereiro, querido, porque toda a família dele receberam a Jesus. Amado, mais um grupo em Filipe. É por causa disso que o Senhor Jesus queria que ele, deu a visão para ele e o Espírito Santo incomodou. Não vai viajar para o lado de lá. Porque eu tenho uma obra aqui com vocês. Às vezes é desse jeito que Deus faz, gente. Ele tem obra tremenda com a gente tenta, né, sair de um lado para o outro. Mas a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E Paulo ouviu a voz do Espírito Santo. E a obra de Deus, ela cresceu. A obra de Deus, ela se expandiu. E quando eles saíram, veio alguém avisando, olha, vocês podem sair. Só que Paulo e Silas, eles não fizeram nada para ter acontecido aquilo com eles. Eles foram humilhados. Com que razão? Porque pregou amor. Eles não saíram, eles pediram, traga quem fez isso com a gente, que eles que vão ter que tirar a gente daqui. E aqueles homens vieram, se arrependeram, sabe, do mal que fizeram para aqueles homens. E pediram que eles saíssem da cidade. E eles saíram. Só que eles saíram com honra. Eles não saíram envergonhados, de cabeça baixa, não. Eles saíram honrados, porque em Filipe foi gerada uma congregação.
para louvar o nome santo do Senhor. Glória a Deus, valeu a pena, amados. Amados, vale a pena. Eu não sei nessa noite como que você chegou aqui nesse lugar. Mas, amado, vale a pena. Vale a pena tudo que a gente está passando. Pedro Henrique, meu filho, vale a pena tudo que você está passando. Tudo. Lá fora tem uma porção de gente te chamando, achando que tu está maluco. Mas está valendo a pena, filho. É o lugar que Deus escolheu para você estar. E é o lugar que Ele vai fazer você glorificar o nome dEle, ser canal para trazer aquelas vidas que estão achando que você está louco. Santo é o nome do Senhor. Amados, vale a pena, cada um que está aqui, vale a pena. Valeu a pena 15 anos do meu choro para ver o meu filho neste lugar. Eu glorifico com força o meu Deus na palavra, quando o louvor está tocando, porque eu vejo meu filho neste lugar. Não estou aqui idolatrando o meu filho, porque quem recebe adoração é o meu Senhor. Mas eu fico feliz, porque meu filho foi livre da morte várias vezes. Um dia ele vai contar o testemunho dele. Não foi uma nem duas, foi várias vezes. Deus, no oculto, no silêncio, está usando a vida dele. As pedras que estão vindo para a vida dele, eu falo para ele, filho, constrói o teu castelo com essas pedras. Porque quem te chamou foi o Senhor. Ele tirou você lá de fora. Quando ele tirou o Pedro lá de fora, gente, ele não usou qualquer pessoa. Meu filho estava no mundo. Quando Deus usou uma mulher, segundo o coração do Senhor, igual a Paulo, que evangeliza na rua, faz a vontade de Deus assim, ó, usou desse jeito. Pegou, foi de um lado para o outro, ele com a roupa do serviço, e chamou e falou, Deus tem uma obra tremenda na tua vida. Corre para Jesus, porque Satanás tem fúria. E o que Deus tem na tua vida é algo muito grande. Que a terra e o inferno vai estremecer quando você abrir a tua boca. E Satanás, amado, está com uma fúria muito grande. Que ele já começou a se levantar. Mas ele se levanta para cair. Porque o meu filho, ele tem um nome escrito no livro da vida. Amado, esses dias eu estava lá em casa. Falando assim, Deus, tu é muito bom. Tremendo, maravilhoso. A minha família vem tudo do espiritismo. Hoje são 15 levitas dentro do meu lar. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Toda a minha família são 15 levitas. 2 missionárias, 2 pastores. É a maravilha do Senhor, amados. Porque nós entendemos a chamada. Mas não pense que muita gente coloca pedra para a gente não avançar. Mas a obra daquele que pode todas as coisas. Não foi qualquer um que nos chamou. Quem chamou é aquele que honra. E a Bíblia diz, ai daquele que impediu o mover de Deus na vida dos santos. Ai daquele. Paga preço com ele. Porque eu falei para ele, Senhor, eu não sei muita coisa, mas o pouquinho que eu sei, o pouquinho que o Senhor tem derramado, eu vou a qualquer lugar falar do teu amor. Porque a gente, eu e você, nós temos que ter vida de testemunho. Paulo e Silas entenderam a chamada. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Perseguidor, matou muitos cristãos, fazia tudo errado, achando que estava fazendo certo. Só que o que aconteceu? O nosso Deus parou ele. No meio do caminho parou. Por que me persegues? E chamou ele para perto. Aconteceu da cegueira, mas chamou ele para perto e tratou com amor e carinho. De hoje em diante você vai ser perseguido pelo meu evangelho. E é dessa maneira, amados, que o Senhor faz. Todo dia nós somos perseguidos. Todos os dias, Satanás se levanta. Tentando colocar pessoas, situações, para entristecer o nosso coração. Mas, amados, não vamos permitir. Vamos olhar para Jesus. Porque aquela cruz não foi à toa. Aquela cruz não foi à toa. Aquela cruz ali é a minha e a tua vitória. Aquela cruz
é a minha e é a tua vitória. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Todas aquelas pessoas ficaram livres. Lídia, a jovem, a conversão do carcereiro. E eu creio que todos aqueles homens que não fugiram, aqueles bandidos todos que estavam ali, entenderam que só o Senhor é Deus. Eles foram livres, sem nenhuma autoridade, assinar nenhum documento. Jesus foi ali, com os teus anjos, e aquelas cadeias todas foram quebradas. Houve liberdade, salvação, amados. Amado, nesta noite, o que Deus quer para mim e para a tua vida é que nós sejamos desse jeito. Pessoas que vão fazer a obra de Deus. Não só aqui nesse quadrado. Gente, a gente vem aqui para se alimentar. A gente vem aqui, vamos entender, para se alimentar. É lá fora. Que tem pessoas que precisam. A palavra de Deus, ela diz que Paulo e Silas, depois que eles faziam a obra de Deus, depois que eles passavam toda a tribulação, eles voltavam para as cidades onde eles falaram de Jesus e se formaram ali discípulos. Mas eles, sabe o que eles faziam? Eles iam visitar essas pessoas. Eles não abandonavam ninguém. Eles iam lá para ver. Vamos ver como estão. Aí ali, presbíteros, diaconis, o povo ia crescendo. Porque Deus ia operando aquele milagre tremendo. O coração de Paulo se alegrava. Então ele dizia, vale a pena. Cada bolacha que eu ganho vale a pena. Cada chicotada que eu ganho vale a pena. Porque, amados, o importante é saber que é para o reino. E que o nome dele está escrito no livro da vida. Como o meu e o teu. Amados, vale a pena o que a gente passa. Vale a pena. Eu comecei a colocar no meu coração o seguinte. Vale a pena ter aquele vizinho que eu tenho lá, olha. Só Jesus. Mas vale a pena. Tudo que eu passo com aquele vizinho vale a pena. Esse dia ele fez uma obra lá, varreu todos os lixos da casa dele. Jogou lá, em frente à minha garagem. Por quê? O carro passa por cima, aí é prego, é pedaço de tijolo. Eu olhei para o meu esposo e falei assim, não, meu filho, vai valer a pena. Está valendo a pena. Porque Deus está no controle. A palavra de Deus diz que aquele que se levanta contra o povo de Deus, amado, tem um preço a pagar, amados. A gente tem que confiar ou não tem nas coisas de Deus? Me diz, tem ou não tem? Nós temos que confiar na palavra. Se Deus falou, vai acontecer. Não é que nós temos que fazer macumba espiritual negativo. Orar por eles. Senhor, entrega na mão e deixa Deus agir. A gente entrega e Deus que vai agir. Agora, eles têm que nos ver de pé. É desse jeito que Deus faz, amado. A gente não veio aqui, não nascemos à toa. Cada um que está aqui, Deus tem uma obra. Deus tem promessa. Vamos tomar posse, se levantar, falar de Jesus, porque enquanto a gente vai falar de Jesus e ganhar alma para Ele, Ele está fazendo a obra na nossa casa, na nossa família. A gente não pode se contentar com os dias que a gente vem aqui só, quarta e domingo. A semana toda a gente tem que estar falando de Jesus. Eu lembro que eu pego esses panfletos, eu tenho que pegar mais que acabou. Eu coloco na minha bolsa. De manhã, primeira oportunidade que eu tenho de banco vazio, eu sento. Eu olho para o lado e falo, Senhor, é para mim? Dá para essa pessoa? Eu peço o Espírito Santo. Porque, igual aconteceu aqui, ó. Pergunto. Quando dou para um, daqui a pouco o outro quer, eu distribuo. Chegou um dia que tinha 2 pessoas, eu falei assim, quando eu ia dar, o Espírito Santo não permitiu. Eu botei dentro da bolsa de volta. Quando ele toca no meu coração, eu vou lá, ó. Então é desse jeito, a obra de Deus é assim. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, amados. É porque a gente faz por Ele, para Ele, né? São todas as coisas. É o nome dele que tem que ser glorificado, amado, na nossa vida e nesse lugar aqui, ó. Não adianta ninguém querer se levantar neste lugar aqui, ó, para querer se exaltar.
Porque ele fica observando. Porque em poucos momentos ele abate. É desse jeito que ele faz. Porque alguém aqui morreu na cruz pela minha vida? Ninguém aqui. Alguém aqui, eu morri pela vida de vocês? Eu fiz isso. E eu tenho certeza que se Deus perguntar, eu não faria. Eu não morreria. Porque ele sabe que ninguém, gente. A gente não ia morrer. Vou para a cruz por causa de Rômulo. Por causa de Daniele. Não, eu não iria. Mas ele, Deus sabia que ele faria. Deus sabia que ele faria. Ele morreria por cada um de nós. Porque ele olhou do céu e viu assim, ó. Não existe nenhum justo. Não poderia ter sido qualquer um de nós. Igual ele escolheu Maria. Para ser a mãe do Jesus maravilhoso. Ele poderia, né? Eu vou escolher, ó, você, José, para morrer ali na cruz por todos. Ele poderia fazer isso. Não poderia? O poder não é dele? Mas Deus olhou do céu e viu que não tinha nenhum justo. Não tinha. Aí ele chamou o filho dele. Filho, vai ter que ser você. Porque eu amo esse povo, mas o povo não está entendendo o processo. E ele veio por mim e por você. Então, amados, nós temos que amar esse Deus maravilhoso, esse Jesus querido, esse Espírito Santo que tem cuidado de nós. É Ele que tem lançado fora todo o medo da nossa vida. Ele lançou fora todo o medo da vida de Paulo e Silas. Eles falaram que valeu a pena. Combater o bom combate, guardar a fé. E é isso que nós temos que fazer dia após dia. Combater o bom combate, amados. É uma luta. É cada dia matar o leão. É desse jeito. Porque vai valer a pena. Amado, muita gente tem esquecido que nós estamos aqui de passagem. Tem gente que já está acostumado com essa terra. Tem gente que já está acostumado. Mas só que Deus não quer que nenhum de nós que estamos aqui se acostume, porque Ele está vindo buscar a igreja. Se você se acostumar, você pode ficar. Nós não podemos nos acostumar com nada dessa terra. Ele diz que a gente pode sonhar, construir, casar, ter sonhos, ter isso, ter aquilo. Ele falou tudo isso. Mas ele falou também que não ficará pedra sobre pedra de nada disso. Vamos entender isso, gente? Não ficará pedra sobre pedra de nada que a gente tem. Os tesouros desse mundo vão ser enterrados nesse mundo. Mas nós temos algo maravilhoso que está guardado lá, que a palavra de Deus diz, que nenhum olhos viu, nem ouvidos ouviram, que Ele preparou para cada um de nós. Como será que está a nossa coroa? Porque cada um de nós vai receber uma coroa. Está guardado. Eu imagino assim, que tenha lá um armário, não sei, cheio de coroa. Amados, tem várias coroas que estão cheias de pedras lindas. Tem coroa que não tem nenhuma pedra. Olha lá. Então, nós temos que fazer o possível e o impossível pelo reino. E para quando chega lá, a gente encontrar nossa coroa com algumas pedras, pelo menos. Já pensou? A gente chega lá, o Senhor colocar na minha cabeça uma coroa sem pedra. Meu Deus. Eu vou ficar alegre, porque Ele diz que lá não tem tristeza. Lá não tem choro. Né? Mas não é bom a gente ver uma coroa cheia de pedras? Então, amados, o tempo que nós temos aqui, vamos nos permitir cada dia colocar uma pedrinha na nossa coroa. E essa pedrinha é obra de Deus na nossa vida, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. A toda, sem exceção. A toda. É o nosso dever, queridos. Em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é lindo, maravilhoso. E Paulo, ele, toda vez, ele até deixou lá em Filipos, lá em Filipenses, deixa eu ver aqui. Ele diz o seguinte, meu Deus, deixa eu ver se eu coloquei. Que tem algo tão importante aqui, que ele fala lá. Filipenses 1:3. Ele fala assim, ó. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha só, ele passou, né? Lá em Filipe. Tribulação. Sofreu. Espancado. Tudo por amor ao Senhor. E ele, quando escreveu, né, a carta aqui de Filipenses, ele lembra desse amor, né, que ele tem pelos filipenses. Porque, amados, valeu a pena. Então, ele nos encoraja nessa noite que vale a pena tudo que você está passando pelo reino. Vale a pena. Não vamos desistir por causa das lutas, por causa das guerras. Eu não sei amanhã o que vai acontecer na minha vida, o que Deus escreveu que eu vou precisar passar. Eu não sei, mas eu vou dar glória a Deus, porque Ele está no meio de todas as coisas. Ele está lá no nosso barco. Às vezes a gente pensa que Ele está dormindo, mas Ele está observando tudo. Ele observa tudo, queridos. Não existe nada que o nosso amado não saiba, que Ele não veja, que Ele deixou desapercebido. Nada. Vamos ter essa certeza. Vamos continuar fazendo a obra. Deus, Ele é lindo. Tem muita gente aí fora precisando de cada um de nós. Muita gente. Eu lembro que um tempo atrás, a mãe ela descansa hoje no Senhor. A mãe da Thelma, a Beth. O tempo que nós, era um grupo, que a gente fazia parte do grupo de visita. Ela estava abandonada, ela estava afastada do Evangelho há anos, né? Anos afastada. E um grupo começou a visitar, grupo de 3 pessoas. Eu, minha mãe e mais uma irmã. A gente não cansou. A gente ia, visitava, louvava e cantava junto com ela. Uma bênção. E ela ali com o coração duro, pedra. Ela estava com efizema pulmonar nos 2 pulmões. O pulmão dela estava bem fraquinho, né, Thelma? Bem fraquinho. Mas a gente não cansava. E a gente louvava, abraçava, amava aquela mulher maravilhosa. E um dia a gente pregando, ela aceitou Jesus. Glória a Deus. Renovou os votos. Era mais de 40 anos, né? Afastada, mais de 40 anos, amada, afastada do Evangelho. Mas Deus usou um grupo que entendeu ir de pregar. Nós fomos. E hoje ela descansa no Senhor. Mas salva. Louvado seja o nome do Senhor. E isso tudo fortaleceu a fé da Thelma. E hoje Thelma está firme, né, Thelma? Porque ela sabe que a mãezinha dela está descansando. E daqui um dia nós vamos encontrar com ela. É desse jeito que Deus faz, querido. Quando a gente entende o ID e a gente vai. A gente tem que aprender aqui, ó. Mas a gente tem que ir. Essas paredes, a gente tem que ir, levar o Evangelho, ir. Porque quando a gente fica aqui dentro por muito tempo, dá problemas. Gente, aqui dá muito problema, muitas pessoas junto, dá problema. Lá fora que a gente vai ver o que é pregar o Evangelho. Viver Jesus lá fora. É desse jeito. Então que nesta noite, eu e você, nós possamos ser como aquelas mulheres. Lídia, que entendeu. E ela abriu a casa dela. E dali pessoas aceitaram a Jesus. E foi se multiplicando, multiplicando. E foi a primeira igreja daquele lugar, amados. A primeira que multiplicou. Por causa de 2 homens que entenderam o ID do Senhor. E aquela cidade, ele lembra com amor e carinho
aqui nas cartas Filipenses, do amor pelas vidas. E toda vez ele manda saudações. E quando ele podia, ele visitava. É assim que nós temos que ser. Não abandonar os santos, a gente precisa ir visitar para saber como estão. E tem algumas pessoas que às vezes a gente está um pouquinho forte, mas tem outros que estão fraquinhos, gente. Ainda mais agora com esse negócio da Covid. E é desse jeito que está lá fora, amados. As pessoas estão deixando e Jesus, ele está voltando. Ele está vendo tudo isso. Muita gente vai ser pego de surpresa, amados. Até os da casa. Muitas. Porque ele diz, 2 estarão no campo. Um vai e outro fica. Olha as 10 virgens. 5 foram e 5 ficaram. Porque no meio do caminho vai perdendo a fé, vai ficando fraco. Porque acha que está demorando. A palavra de Deus diz que ele virá como ladrão, amados. Ele virá como ladrão. Daqui a pouco ele está chegando e a gente não sabe. A palavra de Deus diz que nem os anjos sabem. Só Deus. A qualquer momento, ele vai caminhar para abrir aquela porta lá de cima e vir buscar a igreja. Gente, nós temos que estar preparados. É a qualquer momento. É a qualquer momento. E isso está perto de acontecer. Porque a gente tem escutado muitas coisas. A terra tem acontecido muita coisa que está batendo com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, amados, de hoje, possa nos fortalecer. E a gente acordar. Acorda, igreja. Se alguma área da nossa vida a gente estiver dormindo, acorda. Que papai está vindo buscar a gente para casa. Ele quer nos levar para casa. Nossa casa não é aqui. Não vamos nos acostumar com as maravilhas que tem, sabe, dentro da nossa casa. Televisão, celular, passear de carro, curtir viagem. Não vamos nos acostumar com isso. Tudo é bom, maravilhoso. Mas melhor ainda está lá em cima. Gente, coisa maravilhosa. Poder saber que nós vamos caminhar em caminhos de ouro, muro de jaspe. Gente, lá o sol é o Senhor. Já imaginou isso? O sol é Ele. Não haverá noite. Igual está agora aí, a lua está enclareando ali, mas tem certos lugares que a gente passa, de rua, que está escuro se não tiver a lâmpada, né, na rua. Luminosidade, fica escuro. Mas a palavra de Deus que diz que lá, Ele é o sol. Ele vai brilhar como mais do que o sol lá. Ele que brilha. Olha que coisa maravilhosa. Eu creio que ninguém quer perder isso aqui, né? Ninguém. Então vamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Vamos dar ouvido. Não vamos querer fazer nada, nem ser melhor do que o Todo-Poderoso. É Ele que nos chamou. É Ele que nos capacita. A obra dele é Ele que faz. Cada um de nós que está aqui é muito importante para Ele. Mas vamos entender isso. A obra é dele. Quando Ele dá ordem de parar e tirar, Ele faz e tira. Olha o que aconteceu com Paulo. Tentando achar que ele era melhor do que João Marcos. Muito menino, não dá para ir. O rapaz não estava preparado. Então a gente tem que respeitar. Deus sabe, Deus chamou, Deus capacitou. Um dos maiores evangelistas da época, João Marcos. Depois ele veio se desculpar, porque ele errou. Ele estava vendo por fora, Deus conhece o oculto, gente. Lá dentro, só quem conhece é o Todo-Poderoso. A gente conhece por fora. É por isso que ele é tremendo, né? Ele não permite a gente conhecer ninguém por dentro. É Ele que sonda, é Ele que esquadrinha. A luz dele penetra lá dentro, onde a gente não conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nesta noite, amado, essa palavra ela veio de encontro à minha e à tua vida. E creio que você não vai sair daqui da maneira que você pensava e da maneira que você agia. Você vai começar a mudar de hoje para frente. Porque essa palavra me confrontou. Palavra tremenda. Tremenda.
Eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade que Deus nos dá, agradecendo ao pastor pela confiança, né? Louvado seja o nome do Senhor. E que essa palavra seja como mel na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvem ao Senhor.